gente, a gente vai aqui resolver um problema, né? E eu queria fazer isso no menor tempo possível para a gente começar a se preocupar com a variável tempo na hora da resolução de questões. É claro que na vida real as questões vão ser muito maiores, então a gente vamos tentar levar aqui menos de 1 minuto para resolver essa questão, tá? Para a gente poder começar a treinar essa questão do tempo. Então eu vou ler ela rapidamente, como se a gente estivesse na prova, né? Rapidamente, mas com cuidado, e usando uma técnica, né? Que permita com que eu faça a resolução no menor tempo possível, tá bom? Escolhendo os caminhos mais curtos. Então vamos lá. Há dois números cujo triplo do quadrado é igual a 15 vezes esses números. Quais são esses números? Então eu tenho que descobrir quais são esses números. Quando nós não sabemos que números a gente está procurando ou estamos calculando, a gente chama esse número de x, é um hábito nosso. Como ele está falando que, né, um dos números é o triplo do quadrado, né, e o outro é 15 vezes esse número, então a gente vai dizer o seguinte, que um dos números é 3 vezes o quadrado desse número, ó, 3 vezes o x ao quadrado, ele é igual a 15 vezes esses números, 15 vezes esse número. Então, um número é 3 vezes ele ao quadrado e o outro é 15 vezes ele, tá? Então aqui eu usei a igualdade porque está dizendo aqui, tá? Estou só respeitando a equação. Como aqui eu tenho uma variável de grau 2, então isso aqui é um polinômio de segundo grau, ou equação de segundo grau, ou equação quadrática, tá? Perceba que a gente está conversando, mas está fazendo as coisas rápido. Então aqui vai ficar quietinho. Esse 15x eu vou jogar para o outro lado, todo mundo sabe o que acontece com ele, não precisa mais explicar, tá? E depois da igualdade não ficou ninguém, certo? Então ficou 0. E nós temos uma equação de segundo grau incompleta. Perceba que eu tenho o termo, o coeficiente A, tenho um coeficiente B, que está negativo inclusive, mas eu não tenho um coeficiente C, tá? Isso não me impede de usar a fórmula de Bhaskara, tá bom? Mas como eu só tenho elementos com a mesma variável x, eu posso usar uma técnica muito conhecida nossa, que é de colocar alguns termos em evidência. O termo que se repete em evidência, tá? Então o termo que se repete aqui, eu vou colocar em evidência. Olha como é que eu vou fazer. 3x é o termo que se repete. Ele vai ficar em evidência, tá? Se eu colocar aqui um x aqui e o menos 5 aqui, tá? E isso vai ser igual a 0. Perceba que isso daqui eu só fiz ajustar para ficar assim, ó, tá? Como é que eu sei que eu acertei nessa história de colocar em evidência? Se eu multiplicar aqui e fizer a distributiva aqui, eu vou encontrar esse mesmo resultado aqui, tá? Vamos só provar bem rapidão. 3 vezes x é 3x quadrado, tá aqui, ó. 3 vezes x vezes menos 5, menos 15x. Então eu coloquei o termo em evidência corretamente. Isso aqui é bom treinar. E agora a gente vai, sem precisar usar o Bhaskara, veja que eu não estou usando o Bhaskara, determinar. Eu já posso afirmar, para essa multiplicação aqui dar 0, tá? É óbvio que ou isso daqui é 0 ou isso daqui é 0, certo? Então o que a gente faz? Uma simples comparação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar o 3x, começar comparando o 3x com o 0. Então eu isolo aqui, ó. Se o 3x é igual a 0, certo? Eu vou dizer que o x é igual a 0 dividido por 3. Isso aqui é possível. Ou seja, nada dividido para 3. Então dá. Então um dos números é 0. Um dos x, já que eu tenho dois números a procurar. O outro é muito simples. Vou fazer aqui de outra cor. Vou fazer aqui com esse rapazinho aqui. Eu vou pegar e isolar esse cara aqui, ó, bem aqui assim. Se para essa equação dar 0, esse cara pode ser também igual a 0, eu respeito isso. Se eu disser que 5 menos x é igual a 0 e isolar o x, tá? Esse x, aí aqui você já conhece a história, não preciso contar, vai ficar assim, ó. Então os dois números, eles são exatamente o 0 e o 5.
Perceba que eu fiz rápido, podia ter feito mais rápido se eu não estivesse conversando com vocês, tá? E cheguei à conclusão sem a fórmula de Bhaskara, sem outro método, usando um método matemático simples de colocar os termos semelhantes em evidência, né? Os termos que ocorrem em evidência, e rapidamente, isolando as variáveis, eu encontrei os dois números possíveis, certo? Então fica aí a dica para vocês, tá? Que a gente pode encontrar métodos para resolver equações muito facilmente. É claro que se você tivesse usado Bhaskara, você ia chegar na mesma conclusão, só que ia demorar mais, e isso na vida real pode dar trabalho para vocês, tá? Então até a próxima, deixe comentários aí no vídeo, tá? Que a gente continua postando coisas para vocês.